Oi, galera! Oi, alunos, tudo bem? Meu nome é professora Viviane, dando continuidade aos nossos módulos do SESEC de Geografia e Ensino Médio, ok? Nós estamos aqui, aula 2. Os temas cartografia, linhas imaginárias e coordenadas geográficas. Então, os assuntos desse módulo são essas questões. Então, vamos lá. Cartografia. Gente, isso é um mapa. Então, cartografia é o estudo do mapa. Qualquer mapa, ele é obrigatório a ter um título, uma legenda, pontos de orientação para você saber onde está o norte, o sul, o leste, o oeste, e uma escala, ou seja, o tamanho que o mapa foi colocado, foi feito, tá? Então, aqui, quando a gente fala em cartografia, então estudo da carta, que seria mapa, ok? Aqui nós temos o chamado mapa mundi. Essas linhas horizontais aqui que a gente vê, ó, sabe essas linhazinhas aqui horizontais, que tá essa luzinha aqui, ó, são chamados de paralelos. O que é paralelo? O que são os paralelos? São linhas imaginárias horizontais, ok? Então, eu vou ter o círculo polar ártico, esse círculo polar aqui, ártico. Eu tenho o trópico de Câncer, a linha do Equador, o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico. Ah, professora, como que eu vou lembrar disso na hora? O que você vai fazer? Você vai pensar numa laranja. Quando você descasca a laranja, não fica aquelas linhazinhas dela? Então, o que seria isso? Cada linha daquela é um paralelo. As tampinhas, os círculos, círculo polar ártico e antártico. O meio da laranja, a linha do Equador, aí você já grava que o Equador é o maior paralelo, porque quando você tem a laranja pelo meio, você tem o maior pedaço, correto? Os trópicos, então, acima da linha do Equador, que aqui é norte, que a gente chama de hemisfério norte, aí você tem o trópico de Câncer, e aqui ao sul, hemisfério sul, eu tenho o trópico de Capricórnio, ok? Para completar as linhas imaginárias e você ter uma orientação cartográfica, o que você tem? O meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal. Então, o meridiano de Greenwich, ele corresponde ao meridiano principal. E você tem vários outros meridianos. A que esse meridiano eu vou relacionar? Mexerica. Cada gomo de mexerica representa um meridiano. Cada gominho de mexerica. Então, o gomo de mexerica, ele sempre vai estar em pé, na vertical, que é o paralelo, né? No caso aí, que é o meridiano, que é vertical. Então, paralelo, linha horizontal, meridiano, linha vertical. Ok. Aí nós temos aqui o primeiro exercício que aparece na apostila de vocês. Os paralelos são pontos de referência importante quando se trata da incidência de raios solares recebidos pela Terra e, por consequência, seu aquecimento. Marque a opção correta. Então, eu tenho primeiro o círculo polar ártico, depois eu tenho o trópico de Câncer, o Equador, trópico de Capricórnio e círculo polar antártico, ok? Então, você vai guardar esses nomes, esses são os principais paralelos. Bom, o que é a cartografia e quais fatores impulsionam sua evolução? Isso também é uma pergunta da apostila. É responsável pela representação da realidade, contribuindo para a melhor compreensão do mundo. É a área do conhecimento que se dedica em estudar, analisar, produzir mapas, plantas. Então, você tem aí a produção de um mapa, tá? A cartografia. Fatores. Por que ela foi criada? O que impulsionou a evolução da cartografia? Guerras, naquela época, desenvolvimento da ciência e movimentos históricos, que a gente precisa de mapa para explicar a história. Cartografia, aquilo que eu falei com vocês. Quais são os elementos essenciais de um mapa? Você tem que ter título, para você saber que mapa que está sendo falado, legenda, escala e pontos cardeais. Pontos cardeais para você saber onde está o norte, o sul, o leste e o oeste, tá? Bom, quais as diferenças apresentam as representações cartográficas? Mapa, planta e croquis. Ô, gente, planta. Quando você vai comprar um apartamento, uma casa, você vê a planta do apartamento, a planta da casa. Isso é o quê? É uma representação cartográfica a partir de uma escala grande. Por que escala grande? Porque eu preciso de um denominador, no caso menor,
e uma escala maior, para eu ter mais detalhes. Quanto maior a escala, maior o detalhe do mapa. Então, a planta e o croquis, ele precisa de mais detalhes. O mapa, não. Porque como que eu vou fazer um detalhe de mapa de Belo Horizonte? Eu vou colocar tudo que existe em Belo Horizonte no mapa, eu vou desenhar isso. Não tem como, né? É surreal. Então, mapa, representação simplificada. A planta cartográfica é a partir de uma escala grande. E o croquis é um esboço. Coloquei um desenho, um esboço. Correto? Bom, observe a imagem. Isso aqui que são os pontos de orientação que eu disse para vocês. Então, os principais dele, que são chamados de cardeais, o que seria a palavra cardeal? Cardeal me lembra padre. Padre é essencial dentro de uma igreja. Então, o ponto cardeal, os pontos cardeais, eles são essenciais para orientação. Então, é norte, sul, leste e oeste. Começa com eles são os principais. Depois você vai ter os colaterais. Esse Ezinho aqui significa leste e o O significa oeste. No caso aqui, na outra, nós vamos ver o W e o E. O W, ele é o O, que é o oeste em inglês, e o L é o east em inglês. Então, nós temos norte, sul, leste, oeste. Os colaterais, que são os colados, né? Aqui eu tenho o nordeste, o sudeste, o sudoeste e o noroeste, correto? Entre o cardeal e o colateral, eu tenho o subcolateral que perguntou no exercício. 3 letras. Então, vamos lá, por etapa. Quando tiver uma letra só, eu tenho os pontos cardeais, que são os principais. Quando eu tiver 2 letras na minha rosa dos